Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de João 7, verso 7, um único versículo, mas suficiente. Jesus falando: o mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que suas obras são más. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico que as suas obras são más. Quem crê nesta verdade, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Amém. Como todos podem perceber, o motivo de Deus permitir que o seu filho fosse crucificado e sentenciado foi por morte expiatória pelos nossos pecados, para que o perdão chegasse aqui. O filho precisava morrer. Isso foi propósito de Deus, permitir que isso acontecesse sobre ele, para que fossem beneficiados com a justiça que ia ser operada lá por intermédio do seu corpo e do seu sangue. Mas não foi Deus, o Pai, que o crucificou. E a crucificação pro Evangelho já revela o índice, o nível de rejeição do mundo em que Jesus estava por aquilo que ele representou. Deram a ele a pior sentença. Então chegamos à conclusão no Evangelho que o Senhor pagou com a vida, o próprio Filho de Deus encarnado pagou com a vida por se posicionar na condição de um legislador de Deus. E o mundo, por não querer ser regido por ele e pelo seu ensinamento, preferiu matá-lo. De um lado, por questões puramente políticas, e do outro lado, por questões puramente também religiosas, e ambos comerciais. E esse mundo que estamos aqui agora não é diferente, porque o mesmo mundo em que estamos, ele se mantém na linha desse comportamento de desprezo, descaso com a disciplina, com a orientação, com a instrução, com a revelação, com o Evangelho, segundo a ordem de Cristo para a salvação de todo homem. É importante, pastor, eu dizer isso aqui para vocês, para transferir exatamente aqui um valor fundamental. Jesus, nos dias de hoje, o que ele seria, irmãos? O que esse sistema faria com ele, pelo amor de Deus? Para pensar. O que esse mundo faria com o Salvador se ele voltasse à semelhança humana que representou? Em pleno século 21, ele seria amado, bem visto, requisitado, reconhecido? É óbvio que não. Mas por que será que 99% daqueles que se dizem conhecedores desse livro, ou então evangélicos, querem pintar uma ordem de natureza de um Jesus diferente disso? Na condição de pacificador e não legislador. E quero lembrar aos amados aqui que o Senhor transferiu a experiência do ódio do mundo em relação a ele para todos aqueles que se prontificassem em segui-lo. Pois da mesma forma que ele foi odiado, todos aqueles que seguissem as suas pisaduras ou buscassem exemplo nele,
também seriam odiados da mesma forma, e esse texto aqui, quem lê a Bíblia conhece muito bem, eu não preciso citá-lo. Então, por que será que nesse momento aqui, em que estamos, as pessoas querem fingir que isso não está acontecendo? E pior de tudo, ainda querem aceitar esse novo paradigma para as igrejas, onde se cumpre um protocolo de perfil ministerial, aonde o objetivo principal disso tudo é ser aceita pela humanidade e pela sociedade. Como se a igreja existisse nesse mundo aqui para satisfazer os caprichos humanos, as ideias humanas, os pensamentos humanos e não servir a Cristo. Gozado, eu posso estar falando uma coisa que você é de acordo e enxerga também, mas será que você vive? O que choca mais? Ver os homens matando e investindo força, humilhando contra o Filho de Deus, por odiá-lo pelo que ele pregou, pelo que ele revelou, ou então ver pastores lutando dentro da igreja para levantar um genérico, algo parecido a ele, mas com uma outra versão, onde as pessoas não se escandalizem nem se choquem pelo que ele ensina e pelo que ele fala, mas saiam satisfeitos do ambiente de culto como se fossem fregueses dele. E ele é um filósofo, e ele é um teólogo, diríamos, né? O mesmo erro cometido, a mesma barbárie cometida pelos judeus que acreditavam que quando o Messias viesse, ele viria exatamente para restaurar a comunhão de todos. E a ordem dos profetas é que, de maneira alguma, o Messias que Deus vai enviar, ele vai enviar para a restauração de todas as coisas no homem. E isso vai ser tão forte, uma experiência tão profunda, que para muitos ele vai ser rocha de escândalo e pedra de tropeço, e vão rejeitá-lo tanto, e vão odiá-lo tanto por isso, de ele trazer à tona aquilo que os homens são, erradamente perante Deus, que vão matá-lo. Não leram direito as profecias, e mataram. Aqueles que deveriam aceitá-lo, mataram ele. Esse Jesus que está aqui hoje em presença espiritual, em palavra, e vai falar hoje aqui. Seu espaço é restrito, seu nível de rejeição, o nível de rejeição das pessoas do mundo em relação a ele é altíssimo, nem todos querem ele, somente 12 discípulos ficaram com ele e um ainda o traiu, e é esse Jesus que vai falar com você hoje aqui. Senhor, fala comigo, será? Espírito Santo de Deus me revela, não sei se você está disposto a isso. Então eu quero tocar num ponto muito forte da experiência com o Evangelho. A disciplina. A maioria das escolas educadoras desse país e desse mundo, todas elas estão confiscadas a servir princípios maçônicos. A filosofia é uma delas. E a igreja não foi diferente. Depois da Segunda Guerra Mundial para cá, as igrejas que ficaram abertas, inclusive depois da ditadura aqui nesse país, todas elas para ficarem abertas pediram licença, a ordem. E o pacto das igrejas tradicionais que você vê aí sendo divulgadas pela televisão, o pacto dela com a ordem foi exatamente este: não educar, não legislar como a fé manda, mas criar um meio termo para isso. Então o que eu vou pregar hoje aqui, quebra completamente o protocolo da filosofia, desse relacionismo, dessa visão politiqueira que está dentro da igreja, da opinião, da maioria, do pensamento moderno, do entendimento até da linha científica de muitos teólogos, que enxergam Jesus de uma outra vista, de um outro ponto de entendimento, enfim. O que eu vou pregar para você hoje, diríamos que é classificado por grande parte dos religiosos como sendo terrorismo espiritual. Mas é uma coisa, como eu já dizia aqui no começo dessa oração, é uma coisa importantíssima você saber. A moda hoje é não ter opinião, é não contrariar
A moda hoje é você abaixar a cabeça e aceitar tudo o que está acontecendo. Essa é a moda. É você fingir que nada está acontecendo. É você não ter opinião acerca das coisas. E pior de tudo, se transformar num papagaio para ficar recitando versos poéticos. Pior de tudo, que é o que está acontecendo com muitas igrejas. Então há 3, 4 coisas importantes em toda a Bíblia. E eu li João 7, verso 7, já determinando exatamente isso. Primeira coisa, a indignação de Deus sobre o pecado, ela está sobre toda a Bíblia. E perda de fé em toda a Bíblia, para Deus significa extinção. Para você entender melhor? Para Deus significa o seguinte: tem que morrer. Não há salvação aonde há pecado. Agora, para Deus poder manifestar essa indignação, Ele fez por intermédio de quem e do quê? Das nuvens, das árvores, dos animais, dos elefantes, dos macacos, da jabuticabeira, por intermédio de homens que Ele escolheu. A misericórdia de Deus, em vista para quem se arrepende, está em toda a Bíblia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Essa palavra só se dirige para um tipo de gente, para quem se arrepende. É como se a Bíblia toda dissesse: Deus se indigna para o pecado, extingue o pecado, quer matar o pecado, ou quem quer ficar com ele, mas ao mesmo tempo Ele se enche de misericórdia por quem se arrepende. Deus sempre administrou a sua salvação por intermédio desses fatores que eu estou aqui nesse momento determinando sobre você. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai conseguir encontrar outra razão senão esta que eu estou determinando aqui para você. Deus na igreja, Deus no homem, é isso aqui. Daí tem outro ponto que o pastor quer fazer referência aqui também. A total depravação do homem. Se a escolha do homem, se a preferência dele é o mal, se ele escolheu o mal, tem uma coisa importante que a Bíblia fala: não quer dizer que Deus perdeu o domínio da coisa. Então lá no Antigo Testamento, o que ele fazia? Pegava os caras, castrava e matava. Mas ele não pode fazer isso agora porque ele deu um filho, para poder dar uma esperança e uma chance para quem quer se arrepender. Então abreviou tempos, aonde o homem possa ter essa chance, e escolheu um dia só, pelo qual ele vai julgar todos e tudo que não quis se arrepender. Essa sensação de impunidade que vocês estão vendo aí, como se Deus não estivesse julgando, matando, destruindo aquilo que peca e não quer se arrepender, faz parte também da orientação do Evangelho. Porque há um dia só para isso. Então, por exemplo, agora nesse culto, Deus não vai usar para julgar, nem para matar, nem para condenar, mas para fazer valer a pena aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário, porque se Ele fizer diferente, Ele está dando prova de que aquilo que o Filho dele fez não é tão importante e tão bom assim. Então tem muito cara estufando o peito para frente e achando que Deus está adorando a vida porca que ele tem, mas mal sabe ele que lá na frente o destino dele já está traçado. Outra coisa importante que eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite, para essa igreja toda reunida: o ministério da disciplina não foi representado por anjos, irmãos, como eu falava aqui, por símbolos, por templos. O ministério da advertência em toda a história vem sendo representado por homens que Deus selecionou, escolheu e ungiu. Então, automaticamente, a ação de Deus poder reprovar, legislar, ensinar, educar, querendo ou não, ela tem que ser feita por homens. Se for uma coisa que você não admite, não reconhece, não concorda, você tem que provar. As informações que chegam para mim como pastor é o seguinte: Deus deu palavra para o homem usar.
Deus deu palavra para a igreja utilizar. É um domínio público, é um acesso que ninguém precisa pagar para isso. Já foi pago essa liberdade. Refletir, pensar, ter opinião formada das coisas como Deus enxerga, como Deus vê. Então, desde os profetas, pelos apóstolos e até pelo seu Filho Jesus, Deus, por intermédio do seu Espírito, sempre administrou educação e pontuou as coisas que ele não admite, que ele não reconhece, que ele condena, que ele não gosta, que ele abomina. Então nós estamos aqui numa experiência, nesse exato momento, onde o Senhor vai falar com a igreja dele, e a condição de que essa palavra seja aceita é de que Deus não tenha liberdade também para expressar e falar alguma coisa que ele odeia. Porque vai afetar ele, vai afetar ela, vai afetar a barraquinha daquele ali, a barraquinha daquele outro lá. E um dos exemplos mais lindos do Evangelho foi exatamente como que essa rejeição de ser disciplinado por Deus, como que ela cria sistema, como que ela gera templo, como que ela gera aparelhamento. Quando o Senhor foi no templo para buscar orar no templo de Deus, ele se deparou com o quê? Com um sistema armado para deixar Deus do lado de fora, para os homens lá dentro comandarem o culto, comandarem a sua religião como gostariam, como queriam. E o que ele fez? Pois é, um chicote de 7 pontas foi lá e expulsou todos que estavam lá, e a partir de então ele passou a ser mais odiado por causa disso, principalmente pela liderança judaica, que viu nele uma ameaça, porque obviamente ganhavam e lucravam com a burrice e com a ignorância e com a incredulidade do povo. Então, em toda história há exemplos para isso. No ensino de Deus, a disciplina estava presente. E tinha representantes para levar esse conteúdo, ou então levar ao conhecimento do povo, no caso o povo de Israel, inclusive, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus ama. Qual é a experiência que nós estamos buscando então? Qual é o Deus que estamos buscando? Qual é o Jesus que estamos professando? Qual é a ideia que eu tenho de um culto, pelo amor de Deus, onde eu me sento ali naquele lugar para orar, cantar, etc, etc, e por incrível que pareça, eu entrei desse jeito e vou sair da mesma forma, sem ser notificado, sem ser revelado, sem ser cutucado, sem ser discriminado, sem ser alvejado com alguma coisa que me contrarie. É vitória aqui, é vitória ali, é vitória lá. Não há uma palavra que contrarie. E por incrível que pareça, eles também não sentem faltas de serem contrariados, porque a versão deles é exatamente só serem aprovados. Mas no mundo da realidade, Jesus, aonde ele entra, a luz dele traz à tona os fatos reais, e nós não podemos evitar. E é assim a experiência da fé. Se você se prontificou a seguir e a servir o plano da salvação de Deus que foi efetuado em Jesus, é impossível, meu amigo, minha amiga que me escuta nessa noite, de que você não seja quebrado, de que Deus não mexa com você, de que Ele não entre em questão com as tuas particularidades, intimidades, até aquelas mais ocultas, misteriosas, que você não gostaria que ninguém soubesse. É impossível, aonde Jesus está, que alguém aqui consiga esconder dele aquilo que é. Como é impossível que ele esconda de você a indignação que ele sente, talvez por você ou por mim, pelas coisas erradas que fazemos. Então eu gostaria de fazer um apelo, já começando aqui, de que você medisse, ou então procurasse investigar, que Espírito Santo que é esse que fala com você, que não traz à tona ou à luz quem você é.
Não precisa medir o meu, meça o seu. E que Jesus que é esse, que ao longo da história e do tempo, perdeu completamente vontade, opinião. E a Bíblia deixa clara, Deus ele é imutável, e qualquer perca de vontade, opinião, representa que ele não tem mais caráter, que ele não tem mais vontade definida, está perdido tanto quanto você, diríamos assim. Então, na vida de muitas pessoas, ou em certos países desse mundo, realmente se Jesus fosse governar o Estado americano, ele fechava o Estado americano, inclusive também as igrejas protestantes que estão lá, em defesa dele, e daquela bandeira sangrenta, como tantas outras coisas que a gente vê de errado nesse mundo aqui. Se a gente botar um pouquinho desse sal, e dessa luz que Jesus representou, meu amigo, vai ter um revertério mais do que evidente, claro, na experiência legítima da fé. Nós temos que nos render a isso. Eu sou tão pecador e miserável quanto você, mas um pecador e miserável que tem noção do impacto que é Jesus na minha vida. Me converti, me transformei, me renovei e me tornei um pastor. Para quê? Para chegar aqui em cima do púlpito e dizer para você que Jesus é quentinho, que ele é denorex. Passei por todo esse processo de 20 anos da minha vida, para chegar hoje aqui em cima desse ponto de começar exatamente a fazer restrições ou até mesmo modificações para que ele não exerça a autoridade que ele tem sobre as pessoas que estão aqui. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Uma vez eu trouxe uma denúncia acerca de que a Sociedade Bíblica do Brasil, há um bom tempo, ela já estava mudando as tradições originais da Bíblia, do texto recebido, principalmente do Evangelho, porque do Antigo Testamento já foi feita a tradução por judeus, mas que o Novo Testamento ele vem ao longo do tempo, por intermédio dessa instituição, sendo modificada, algumas palavras ocultadas. É um absurdo, quem for verificar, investigar, você vai ver um absurdo o que eles estão fazendo com a Bíblia, é um absurdo, ofensas contra Jesus. Bom, daí vem a notificação, a Sociedade Bíblica é uma instituição respeitada de muitos anos e blá blá blá, o advogado me dando uma intimação judicial. Eu mandei ele para os quintos dos infernos. Eu lá estou preocupado com a honra da Sociedade Bíblica, com os anos que ela tem, com as galinhas que ela tem. Eu não estou preocupado, amigo. Vocês estão mexendo com aquilo que é sagrado e vai comprometer a visão e a educação da igreja no futuro, porque esse povo vai estar lendo uma coisa que não é Bíblia, que não é Escritura Sagrada. Como tem gente maligna trabalhando para moldar um outro Jesus, para estabelecer uma outra igreja, mas sabe qual é o vácuo que eles estão pegando? A opinião pública, a opinião daqueles que estão dentro da igreja. Eu tenho constantemente, eu digo aos amados irmãos aqui, nesse altar, quando Deus me permite, quando vem esse movimento gospel, esse movimento evangélico, que está aí agora, dos Estados Unidos para o Brasil, e explodiu, e deu esse crescimento assustador para os evangélicos hoje, aqueles que encheram a igreja desse movimento, é aqueles que não conseguiram entrar nas igrejas tradicionais. São aqueles que não conseguiam congregar nas igrejas conservadoras. E olha que não eram tanto assim, porque eu vim de uma também. Mas olha que montou a igreja estilosa, recomendável, estadista, filósofa, que cria um evangelho de autoajuda para quem entra lá dentro. Lotou, todo mundo só quer ela, só quer a droga. Porque já havia-se grandes massas de ovelhas perdidas, sem pastor, porque não queriam ser disciplinadas. E eles deram uma igreja para eles e vão dar um papa também, hein? Mas o que é tão triste nisso tudo? Será que essas pessoas não param para pensar
que elas estão vivendo uma mentira acerca de Jesus? Eu começo pela questão da ordenança sobre discriminação. Abre o texto de Lucas 12, 57, Senato. Lucas 12, 57, abre aí. Lucas 12, 57. Lê esse texto para o pastor, por favor. Amém? Lê bem alto esse texto, por favor. Lê João 7, 24 agora. Eu leio para vocês. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E eu tenho uma outra sugestão para vocês aqui, João 8,15 também. Que também diz o seguinte: vós julgais segundo os padrões humanos, eu a ninguém julgo. Daí o Senhor está dizendo exatamente o quê? Com esses 3 versículos: é dever de todo cristão exercer discriminação, ou quem está relacionado à fé. Porque a discriminação que ele faz é com a reta justiça de Deus, não conforme os padrões do mundo que julga a aparência. A igreja, quando julga, ela julga com a retidão de Deus, baseado nos fatos, não na aparência. Baseado nos fatos e não na aparência. Baseado nos fatos e não na suposição. É dever de todo cristão discriminar. Ele pagou com a vida, por isso nós vamos chegar aqui hoje e vamos mudar isso. É experiência para mim, é experiência para você, pois o Evangelho não faz questão de definir qual padrão de aparência que nós devemos ter, mas é a favor de que os levantamentos daquilo que se faz neste mundo por intermédio da prática da vida, sejam levantados e julgados à luz da fé. A primeira coisa que o Senhor fez questão: levantar a hipocrisia do povo judeu. Vocês vivem da aparência e não cumprem o mais importante da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Abandonaram o mais importante e vivem da aparência. Aquele que seguir o rumo de Jesus, ele está orientado no dever, pela reta justiça de Deus que ele aprendeu no Evangelho, saber exatamente definir aquilo que é certo ou aquilo que é errado, ou então discriminar. Então é impossível, na presença de Jesus, algum fato aqui passar batido sem que ele trate. Se nós nos empenharmos na experiência com Cristo, ou na liberdade do Espírito, nós vamos fazer muita coisa hoje aqui. Vamos ver muita coisa à luz da fé, que nós até não gostaríamos de estar vendo, ou enxergando, ou sendo notificado, mas a experiência, o propósito é esse. Meu Senhor já dizia: quem subir nessa rocha vai ser despedaçado, mas aquele que não subir, lá na frente, vai virar pó. Aqui, o crescimento se deve ao fato da regeneração, a salvação se deve ao fato do homem ser refeito por Deus, mas quem rejeita isso, é condenação. Texto de Lucas 17, verso 3. Lê bem alto para o pastor, por favor. Lucas 17, verso 3. Agora a reprovação. Outra palavra que muita gente não gosta: discriminação, que falei aqui, e agora a reprovação. Como ela deve ser administrada? Lucas 17, verso 3, pode ler bem alto. Amém. Eu gostaria de saber o seguinte: aonde cabe nesse texto que Jesus está orientando aí a igreja, na questão, no quesito do irmão da fé, da igreja em si, da nossa experiência, desse conjunto chamado igreja, tá? Que é a orientação que ele está dando aí. Aonde cabe esse pensamento que todos os evangélicos aí, e muita gente está dizendo: vamos amar quando o propósito é reprovar. Nós temos que amar. Tem uns idiotas que dizem o seguinte: nós temos que amar uns aos outros, vamos pregar o evangelho. Não estou entendendo. Pregar o evangelho também não é advertir? Eu não entendo o que esse povo pensa do evangelho. Lá em João Batista, Deus já inaugurava, por intermédio daquele homem, um ministério de
busca por arrependimento e por pessoas que queriam se arrepender. Lá, o precursor de Jesus já é definido como sendo o quê? O preparador, o endireitador daqueles que iam receber Jesus. Agora, o Senhor manda repreender meu irmão que peca. E só perdoar ele, e o perdão que está sendo colocado aqui, em qualquer ofensa, se ele se arrepender. Aonde entra a lógica da filosofia e desse relacionismo que estão sendo aí efetuados e ensinados dentro das igrejas como processo de reeducação. Filho, você vai se arrepender? Não. Então tchau. É o que o meu Senhor está falando aqui. Você não quer arrependimento não? Quer continuar gay? Tchau. Não tem igreja para você não. Mas pastor, eu posso continuar frequentando a igreja? Até o diabo entra. Mas membro, aqui você não vai ser. E eu dei um exemplo hoje aqui. Porque até monografia para defender gay, eles estão fazendo. No princípio, eu pastor, todo dia me deparei, há 3, 4, 5 anos atrás, com a Braulia Ribeiro. Eu não sou bom para guardar o nome, mas dessa aí eu anotei a chapa dela. Braulia Ribeiro, que é presidente da Jocum, uma das instituições mais respeitadas no mundo e nesse país de missões. Ela vai em defesa daqueles que pecam, dizendo que existem igrejas que condenam os pecados. E o papel da igreja não é legislar. Se o papel da igreja não é legislar, qual é o papel dela? Amar, abraçar, beijar. Daí levantaram aqueles blocos de carnaval evangélico, o sal na terra e não sei mais quem, e eles vão lá no meio do povão evangelizar. Se eles forem evangelizar nessa prerrogativa que eu estou dando aqui, eles vão ser expulsos de lá. Mas como é que eles vão evangelizar? A gente já sabe. Pregar o amor de Jesus no conceito filosófico. Deus te ama, Deus te perdoa, Ele pode te salvar e ponto final. E o cara fica com aquela sensação, dá para encaixar o gay também. Dá para encaixar o promíscuo, o adúltero, o ladrão, o bandido. Tanto que é verdade que até bloco de carnaval no mundo secular está colocando lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para botar a mulherada pelada lá para fazer aquelas coisas lá, com o pensamento de que eles vão ganhar a campanha deles lá, com a bênção de Deus. Eu venho de uma época que isso não existia. O povo jogava morteiro na igreja, xingava, jogava pedra. Eu preguei com o povo jogando pedra em cima do telhado da minha igreja há muitos anos. Agora não. Todo mundo passa na frente da igreja e ainda pensa, quer entrar, mas no sentido de que não importa a religião, não importa o que você é, não importa o que você faça, o importante é que todos nós somos irmãos. É o conceito do Padre Marcelo, o amor ágape, o amor que une, o amor que acolhe, o amor que dá o pão para o faminto, o amor que não discrimina, não reprova, não exorta, não constrange. É o amor lá de Roma, porque o amor que o meu Senhor representa, ele vai na alma. Daí Paulo, lá em Efésios 5:11, ele chega até a dizer, olha irmãos, não vos associeis com as obras das trevas. Não vos associeis com as obras das trevas. E ainda condena ela. Pronto, Paulo está endemoniado e quem está certo é ele. O papel da igreja do Senhor hoje não é legislar moral, é amar, é acolher. Por isso que dá motel, dá cama e dá filho. E dá divórcio também. É tanto amor sendo pregado no meio desse povo, entendeu? Que cheira motel. E desculpa a minha expressão, é fato. Eu nasci com o banco na minha cabeça, a minha mãe pariu, eu já estava no banco da igreja, ouvindo lá, desde o dia que aceitei Jesus, e eu sei, como que a igreja e o templo sobe na cabeça do povo,
Como que a igreja não substitui a autoridade de Cristo? Como que os homens que estão em cima do púlpito não podem fraudar, impedir a liberdade do Espírito dentro da igreja? Tanto que eu venho de uma reforma. Eu venho de uma reforma. Sabe o que é isso? Reforma. Eu venho de um crente que não presta, de um crente ordinário, de um crente vagabundo, sem vergonha, que fica dentro da igreja fazendo coisas que o mundo também faz. Um belo dia, uma bala passa aqui, uma bala passa lá, eu quase vejo o sol quadrado, eu falei, ipa, pera lá, o bicho vai pegar para mim, é melhor eu correr para Jesus e pronto. Daí Deus preparou o dia, e desde lá eu tenho aprendido com o Senhor coisas que eu não aprendi dentro da igreja que eu nasci, que a minha mãe pariu, é como eu estou te falando aqui hoje. Irmãos, nós podemos mascarar uma vida cristã, e esse é o nosso problema, que tem que ser de certa forma aqui solucionado nessa noite, porque eu vim em busca de um Cristo que eu não quero ser ensinado, que eu não quero ser discriminado, que eu não quero ser reprovado. Lê Provérbios 29:1. E segue a reprovação como administração para o irmão na fé e para a igreja, também em 1 Timóteo 5:20, 2 Timóteo 4:2, Tito 2:15, o apelo de Paulo a Timóteo: prega a palavra, insta tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade de ensino, porque virão tempos onde os homens não vão suportar a sã doutrina do Senhor e vão buscar a filosofia. Quem testifica diz amém. A Paulo está endemoniado, pastor, mas lê Provérbios aí, endemoniado está você. Provérbios 29:1. Amém? Qual é o fim de quem despreza a reprovação de Deus? A administrada, tá? Por homens que Deus elegeu, escolheu e santificou. O fim é esse, como dentre tantos outros, pode também ser a morte eterna. Hoje eu vou dobrar meu joelho no chão e eu vou orar. E eu quero que o Senhor fale no meu coração. Vou buscar lá no monte. Vou abrir uma campanha de oração constante. Vamos clamar, irmãos. Vamos orar, irmãos. Sinceramente, quem determina esse propósito de busca, oração, clamor, etc, etc, sem noção da gravidade desse impacto de Jesus em nós, sinceramente é uma busca perdida. Porque eu tenho certeza que se hoje à noite eu dobrar meu joelho no chão e dizer assim: Senhor, fala comigo, Ele vai deixar de falar do pão, Ele vai deixar de falar da roupa, Ele vai deixar de falar da casa, para falar de uma coisa que Ele não gosta que Ele vê em mim. Você sabe o que é 20 anos ouvindo isso do meu Senhor? As experiências que eu tive com Cristo, as fortes, Ele não chegou para mim assim: filho amado, filho querido, servo, queridinho do papai. Ele já chegou assim: o que você está fazendo, Daniel? Acorda, Daniel. É assim. Eu já sei que é o meu Senhor. Ih, lá vem, agora, é a jarra. O jarro vai quebrar. Eu gosto, porque não tem falsidade, não tem rodeios, entendeu? Ele é direto. A experiência com Jesus é assim, é direta. Ele vai no ponto e não abre precedentes para diálogo. É aquilo que ele vê, é aquilo que ele enxerga, e vamos trabalhar. É que nem Pedro: Senhor, eu te amo. Senhor, eu morreria pelo Senhor. Por que ele não chama logo a banda para tocar uma serenata, filho? E ele pensou que ele ia passar rasteira em Jesus. O Senhor falou assim: não me ama não, o galo vai cantar e você vai me trair. E ele ficou todo ofendido. Depois que o galo cantou, ele chorou e falou: realmente Jesus fala. Porque até então, na minha experiência filosófica, na minha experiência, interiorizada, nos meus sentimentos com Deus, eu imaginava que para Jesus o Pedrão estava bom. Mas lá no profundo, no reto,
no íntimo, com Deus, ele descobriu que o Pedro não amava. Essa é a experiência com Cristo que a igreja deve buscar. Ela não pode ter o medo de ser contrariada, de ser revelada, de ser tratada no problema que ela tem. Ela não pode se esconder, ela não pode se confinar na filosofia, ir em busca de defensores, entendeu? Para tornar ela mais justa, mais inocente, que ela não é. Ela tem que pedir luz, ela tem que pedir o sal que o Senhor pediu para que nós fôssemos nesse mundo. Porque a nossa cura está aí. A nossa cura está na verdade. E é a verdade acerca de nós que nos leva a Cristo, que nos leva para os braços do Senhor. E não temos medo de sermos tratados pela luz que Ele resplandece quando Ele abre a sua boca para falar com a igreja. Aleluia! Rapia serra proterusta. E aí, irmão, vamos comer uma pizza hoje lá em casa? Comer pizza o quê, rapaz? E aí, vamos sair hoje pro shopping? Sair pro shopping o quê, rapaz? Você está com a mulher que não é tua. Você foi 40 anos pastor com aquela mulher que te amou. Você largou ela para ficar com uma mais nova trambiqueira. Esquece que eu existo, ou então se arrepende que eu te perdoo. O que ele fez? Ele não fez isso, ele foi lá e ainda tirou uma foto com ele e a mulher nova dele. Daí o pastor, eu publiquei isso, vieram dizer assim para mim: mas então quer dizer que se você tirar foto com macumbeiro, você é macumbeiro? Se você tirar foto, os caras são articulados. Não se trata de uma foto ordinária, mas de um problema que a igreja hoje vive, onde dois pastores, ao invés de testemunhar isso que eu estou pregando aqui, eles vão lá e tornam legítimo aquilo que para Deus é abominável. Mas são amigos, pastor, não, são irmãos na fé. E se você está na sujeira, filho, não me chama para comer pizza, que eu vou te preparar uma feijoada, entendeu? E vou deixar ela fermentar para quando você comer, ficar mesmo daquele jeito lá. Sabe, você não tem amor no teu coração, eles falam. Sabe, você não ama teu irmão. Então a Bíblia entende que amar é isso. É você chegar lá e falar para ele: irmão, não caiu a ficha da besteira que você está fazendo, não? Hã? Acorda aí. Poxa vida, isso não é atitude de um cristão, nem vida de cristão. Isso é coisa do diabo, irmão. Vamos vigiar esse negócio aí. Faz uma, faz duas, faz três. Se ele não quiser se arrepender, ele vai te evitar. E vai fazer o quê? Um processo judicial contra você. Qual que é o processo? Defamação. Injúria e defamação. Contra a imagem de duas pessoas respeitáveis. Respeitável. Outra palavra que muita gente não gosta de ouvir: admoestação. Daí lá Romanos 15, versículo 14, na experiência da fé da igreja daquela época, diz que a admoestação na experiência da fé da igreja e no ministério, Romanos 15, 14, demonstra conhecimento. Quando há admoestação na experiência do ensino da igreja, dos irmãos, se demonstra que todos aqui têm conhecimento da palavra de Deus. Quem testifica diz amém. Então o princípio de quem conhece é usar. Então, Paulinho, tá certo? É isso mesmo. Então quem conhece usa, demonstra, utiliza para admoestar. 1 Coríntios 4, 14, eu estou adiantando aqui que meu tempo é curto, irmão. Paulo também trata que a admoestação na experiência do cristão, na comunhão da igreja, não é para envergonhar ninguém, mas para ganhar a alma desse aí que está perdido. Como é que eles falam? O Senhor, quando falou para todo mundo, o Senhor me envergonhou. Deixa eu olhar para a cara dele, se ele está aqui hoje aqui.
Então Pedro envergonhou todo mundo quando botou Ananias e Safira para dentro da igreja e fez aquela pergunta inconveniente se eles tinham feito mesmo aquilo que eles disseram que fizeram. Ananias, você deu tal coisa que você disse que você deu? Dei. Daí o cara morreu na frente da igreja. Daí entrou a outra, teu marido tá aí na porta aí. Você viu ele? Vi. O que ele fala é verdade? E morreu ela também. Daí a igreja foi lá perguntar para Pedro, que fenômeno que é esse aí? Que agora o povo fala e morre. Daí está escritinho lá na experiência de Atos, se eu não me engano, capítulo 5, onde a palavra fala que eles morreram para exemplo da igreja, para ter temor, para ninguém chegar aqui falando o que quer. Já pensou se Deus dá uma unção dessa aqui para nós? Onde só pelo fato de você ser interrogado e não falar a verdade, Deus já te chama na hora. Já pensou? Se a unção pentecostal, do Benihim fosse essa, aonde quando ele jogasse o paletó, o sapato, o lenço, o que eles estão fazendo por aí, não é verdade? Requeresse das pessoas a verdade do que elas são. Já pensou? Mas essa unção ninguém quer não, irmão. Aonde você entra na presença do Senhor e tem que trazer a verdade sobre os fatos. Essa unção ninguém quer. Aliás, ninguém gosta de pensar sobre Ananias e Safira, mas todo mundo quer ser amado e quer amar. Mas é um amor fora do sentido. Não é para a vergonha de ninguém aqui a admoestação, mas para salvar a alma. E esse é o jeito do evangelho amar. Efésios 6,4 diz que a admoestação é uma coisa tão importante na vida da igreja, que ela tem longevidade, chega na família, chega lá dentro do lar, entra lá dentro do quarto. Essa palavra é tão poderosa, que a igreja recomenda, leve para os teus filhos, leve para a tua casa, leve para a tua família, para que eles sejam salvos também. Daí chega um retardado e fala assim, mas ele está no primeiro amor. Ele está no primeiro amor. Você já sabe qual que é o primeiro amor. Onde termina. Naquela luzinha que pisca. Daí eu falo assim, amigo, não vai dar tempo para ele ficar namorando Jesus, tá? Jesus está voltando, vamos fazer logo esse negócio aí, e fazer esse cara conhecer o plano da cruz, para ele poder se salvar. O bandido em alguns minutos se converteu, se arrependeu, se salvou. Mas agora você está querendo o quê? Pregar a paixão de Cristo para esse cara e botar ele em cima do muro para ficar namorando Jesus. Vamos fazer esse cara logo se arrepender do pecado. Vamos trabalhar a alma dele aí. Vamos fazer a palavra ser extensa. Já pensou se a igreja, quando ela sai do ambiente do culto e vai para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, já pensou, irmãos, se ela fosse ter uma vida cristã de verdade nesse século? A igreja não estava aberta hoje. Os crentes não estariam no hall da fama, nem na caçada da fama. Não estariam ganhando prêmio de melhor voz do Raul Gil, filho. Entendeu? Que está gordo de tanta Maria Aparecida que aquele cara professa. A Cida entrou dentro dele. Você vai dar prêmio de melhor voz para mim? E pior de tudo, ela levanta a mão e ainda sopra a cabeça, sopra em cima da cabeça dela e fala que está ministrando o Espírito Santo. Nós estamos vivendo o lapso da disciplina. O lapso, a igreja não sabe mais o que é isso. Não sabe mais aonde está a palavra de Deus, pior de tudo. A disciplina, a instrução, ela pode chegar em lugares que você nem imagina. Se for da vontade do Senhor, chega em lugares que você não quer. Até no meio daquela da mocidade independente, no meio do hall dos teus amigos, onde você discute sobre coisas que aqui dentro você não fala, onde você se veste de uma versão que aqui dentro você não é. Lá você é uma coisa, aqui dentro você é outra. Se fosse da vontade do Senhor, aquele povo lá já estava tudo evangelizado por você. Mas não é o que está acontecendo. Eu falo pelo povo que está aqui nessa igreja, que eles têm medo até de publicar o conteúdo da igreja que ele congrega para não afetar as relações.
Ah, meus irmãos, Colossenses 3,16. A admoestação é uma coisa tão importante como maravilhosa. Paulo diz o seguinte: tem que ser recebida com cânticos e agradecimentos. Com cânticos e agradecimentos, com motivo de alegria. Deus falou, você viu? Jesus falou. O cajado dele me consolou. A palavra dele me exortou e me salvou. Me despertei. Vamos cantar um hino em louvor ao Senhor, porque ele desceu a espada, irmão. Vamos glorificar o Senhor, porque ele revelou o que eu não queria. Aleluia. Vamos falar, esse cara está louco. Pode internar que ele está louco. Entendeu? Deram uma machadada na cabeça dele e ninguém avisou ele. Você está festejando porque Deus falou da tua intimidade, te envergonhou diante de todo mundo, te expôs, te recriminou, te discriminou, te admoestou, te exortou. Você é louco, cara. Você está maluco. Você bateu a cabeça na parede, vai fazer exame. Você não está bem, não. Mas é como Paulo fala, uma igreja crente, ela não só restringe essa experiência, como também ela exige ter. E quando recebe, faz com cânticos e alegria. Em 1 Tessalonicenses 5,14, Paulo trata a admoestação como um dever, uma obrigação de todo ministro. De todo ministro. Quero saber, é ungido, é santo do Senhor, é um servo de Deus. Então ele não vai poupar o pecado que está querendo entrar dentro da igreja. E quando chegar alguma coisa para ele, fora do padrão da fé, que precisa ser admoestado e disciplinado urgentemente, ele não vai voltar lá na salinha pastoral para conversar e chegar num acordo para ninguém ficar sabendo. Ele vai colocar diante da igreja, vai pedir para os irmãos orar por aquela situação e pedir para que aquela pessoa se arrependa e se conserte. Não vai esconder, filho. Não vai. Mas tem pastor que, se você falar para ele, pastor, eu vou te contar uma coisa aqui, o senhor promete para mim que não vai contar para ninguém? Você está pedindo para mim não contar para ninguém? Você está querendo dizer para mim não mentir? Ocultar? Fazer um pacto com você aqui? Por que você não pede para ir para o PCC? Para as Farc? Fazer a mesma coisa? Você está querendo dizer o que para mim? Ser cúmplice de você? Espera aí que eu vou botar a toalhinha aqui. Vou montar uma casinha de madeira. Vou fazer que nem o padre faz. Vai, pode confessar, filho. Qual foi o teu pecado? É o que eles estão querendo fazer com a igreja. Não, irmão. Você fez esse pecado, vou te colocar diante dos irmãos, vamos orar por você. Deus vai colocar arrependimento no teu coração. Jesus vai colocar em você o sentimento dessa culpa. Você pode ter certeza, você vai sair desse buraco que o diabo te meteu e que você também entrou. Amém, irmão? Mas pastor, será? Vai, irmão. Minha mulher não pode saber, vai ficar sabendo também. Ah, o meu patrão não pode saber, vai ficar sabendo também. Mas meu Deus do céu, que negócio que é esse? É o preço que Deus está querendo para você se salvar. E eu estou aqui para ministrar para você o perdão, a libertação. Vamos confessar, vamos agir, vamos trabalhar em cima disso aí. Uma igreja dessa não cresce hoje, não vence. Mas Deus quer ela. E ela é queimada com o sol da justiça. Aleluia, meu Senhor. Aleluia, meu Jesus. Tito 3,10 também se determina, depois de muitas tentativas, se o cara não se arrepender, esse aí já está condenado. Depois de muita tentativa, de admoestar, repreender, tratar com a vida dele, se ele não quiser se arrepender, já está condenado. Mas você vai abandonar essa vida, daí ele vem com aquela filosofia, mas o Senhor abandonaria as 99 para ir em busca daquela que se perdeu, pastor. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Os caras vão em cada texto, meu irmão. Cada texto, você não sabe do que eles são capazes para formar a filosofia. Só que no contexto do que eu estou pregando aqui, Jesus foi em busca daquele que ele acreditava que ia se arrepender. Porque ele é a favor de não se jogar também pérola para porcos, de não desprezar a palavra com quem despreza a palavra. Gozado, né? Não falam isso. Fica perdendo tempo porque esse cara aqui não quer se converter. Já falamos 3 vezes, ele não quer. Está ligado no céu, está ligado na terra. Dispensa o cara aí porque ele fica para o juízo lá. Daí eles falam assim,
pastor, na tua igreja eu não vou congregar. E eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou querer essa cria aí do inferno? O cara entra aqui com mulher errada, com marido errado, com vida errada, pedindo bênção para o carro que ele roubou. A outra pedindo bênção para a zona, porque é cafetona. É uma bagunça danada. Você acha que eu quero esses problemas aqui para mim? Dá lá para o Macedo. Porque se houver pessoas nessas condições que queiram mudar, estou à disposição. Mas isso aqui, fala, e não entra na cabeça. Fala, e ele... Não! Porque Platão, porque Sócrates, porque isso, por aquilo. Olha, filho, vai lá na sexta-feira da Universal, pega o galho de arruda, vai ser feliz, filho. Tá? Deixa Jesus para quem quer, vai. Deixa Jesus para quem quer se converter, mudar, se transformar, ser iluminado por Ele. Aí o meu Senhor vai lá e diz o seguinte: ora, estreita é a porta e o caminho que conduz à salvação, esforçai para entrar por ela, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Senhor, é isso mesmo, não facilita. Porque larga é o caminho e a porta que conduz à perdição, e muitos vão encontrar uma igreja dessa. Não facilita. Prega a palavra em insta-tempo, daí Paulo vai lá e fala: Timóteo, a porta de Jesus é estreita e o caminho é apertado, ou seja, a natureza do que se prega precisa ser verídica. Vamos colocar a palavra do Senhor e não vamos facilitar para esse povo que não quer se converter. Esse povo, irmãos, que eles ficam assim, mas nessa igreja nada pode fazer. Tudo é proibido fazer. Ué, meu filho, você quer liberar geral? Vai para renascer. Piercing na língua, piercing na orelha, piercing no zóio. Aí vamos falar de neve, batismo no tobogã, toboágua. Ai, tem muita opção para você. Mas o nosso propósito hoje aqui nessa igreja, nessa pregação, o que é? Discernir diante de tantas portas aquela que salva. E aquela que salva para nós aqui, é aquela que nos traz o Jesus verdadeiro. E lá em 1 Coríntios 5, 12 e 13, 1 Coríntios 5, 12 e 13, é o último versículo que eu vou dar, fica tranquilo, irmão. Paulo vai lá e identifica lá um moribundo que estava lá dentro da igreja, pegando a madrasta dele, para ter experiências amorosas. E a igreja não fazendo nada com ele e nem com a madrasta. Todo mundo lá, né, no quesito de vamos amar. Deixa que Deus fala com ele, você não precisa falar. Deixa que Deus julgue, irmão. Deixa que Deus julgue. Tá? Nós não podemos julgar. Eles falam. E o garanhão pegando a madrasta e tendo lá os amores e a experiência. Paulo ficou sabendo disso e mandou uma carta. Né? E qual foi o finalzinho lá da recomendação dele aí no texto que o pastor eu te passei? Né? Tirai o irmão imoral. Que importa julgar os de fora se nós não julgamos aqueles que estão dentro? Se nós não temos capacidade para exortar, disciplinar aqueles que estão aqui dentro, como nós vamos ter em relação àqueles que estão lá fora? Porque os lá de fora estão dizendo o seguinte: eu não faria o que os de dentro estão fazendo, não. Daí você vai lá pregar Jesus para eles, eles não querem vir aqui. Porque eles se assustaram, se escandalizaram com quem está aqui. Ele fala assim: para que eu vou lá na igreja? Eu prefiro lá no tabaco, no terreiro lá, que lá pelo menos eu vejo uma coisa mais legítima do que esse cara aí. O cara que ele põe o terno, ele se transforma. Mas a hora que ele sai do púlpito, ele cheira cocaína, ele pega a prostituta para ir em motel com o dinheiro do povo que dizima. Freta avião cheio de prostituta, para poder também se fornecer para político. Quantas acusações que não tem contra líderes aí? Ah, pastor, mas tem como provar? Eu não estou dando nome para você aqui, mas eu não duvido, com base no Ministério da Omissão, que eles representam. Para mim, quem omite, está dizendo quem é. O que eles estão fazendo com a igreja aí já diz tudo. Se nós não temos capacidade para dizer o que
nós fazemos aqui dentro, quanto mais dizer, ou então julgar o que o mundo é. Jesus na igreja, apocalíptica, 7 cartas escritas por João, notificando a 7 aquilo que ele pensava. Quem já leu diz amém. Amém. Quem passou por lá e leu? Amém. 5 ele reprovou, as 5 não arrependeram, e ele removeu, e ele extinguiu. Historicamente elas não existem mais. Já pensou Jesus aqui agora então? Nestas condições, o João escreve aí tudo que eu penso sobre aquela igreja lá, e entrega para o anjo dela, que é o pastor, e deixa ele falar para a igreja o que eu pedi. João lá preso na ilha de Patmos, me escrevendo lá, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Pérgamo, assim diz o Senhor. Imagina Jesus naquela condição, na minha realidade, na tua realidade, ele ia deixar alguma coisa de fora sem revelar? Aprenda, guarda o que eu vou te dizer, em nome de Jesus. Quando alguém te disser, não é seguro essa função, pode ter certeza, é o diabo. Porque diante disso tudo que eu falei até aqui agora, qualquer omissão é pecado. Quando alguém te disser, não estamos qualificados para isso, pode olhar que é o diabo, porque diante desses textos que eu te dei aqui, qualquer omissão configura perca de fidelidade, de respeito e obediência a Cristo. Se nós não estamos qualificados para fazer isso que eu estou pregando aqui, quem vai fazer? Qualquer um que te disser, não pertence a nós essa função, quem julga é Deus. Então você rasga toda a Bíblia que eu te preguei aqui e forma a tua. Porque qualquer quebra desses fatores que o pastor eu preguei para você prova falta de amor, falta de zelo, sabedoria, obediência, e fora a cumplicidade pela omissão, de não se manifestar, nem contra nem a favor daquilo que você está vendo que é errado. Deus deu palavra para ser usada, e tem gente aqui não querendo usar, a começar pelos teus filhos. Que história que é essa? Você é um crente, e para você provar o amor que você tem pelo teu filho, você não disciplina, você não contraria, você não bate de frente com ele? Que história que é essa? Aonde você buscou esse ensinamento aí? Que todo mundo lá dentro daquela casa é igual, que todos lá falam na mesma altura e falam na mesma postura. Perdeu-se o modelo da família tradicional, agora liberou geral. Esse é o amor que você tem pelo teu filho e pela tua filha? Isso que você chama de zelar, amar? O que você está fazendo com a tua vida em relação a Cristo, você pode estar fazendo com a tua família. E assinando um tratado de morte hoje aqui, segundo o que o meu Senhor mandou pregar. Constranger, discriminar, exortar, admoestar, não é meu perfil, pastor. Então se não é perfil, larga Jesus. Larga Cristo. E segue a teu rumo, para se especializar em outra coisa. Eu quero dos meus irmãos aqui, que eles façam isso comigo, se eles tiverem razão para isso. Porque faz parte da nossa experiência de provar amor, zelo, obediência, respeito, lealdade a Cristo e à igreja dele. Nunca fale, eu vou entrar lá hoje e Deus vai me arrebentar de novo. Nunca diga essa besteira, porque se ele tiver motivos, ele vai fazer. Porque é assim como ele prova o amor do Pai, exortando o filho que ele ama, segundo o que Hebreus nos ensina. Não deixa a sociedade te constranger, não deixa ela te transformar num bicho, num lobo, num terrorista, porque você tem opinião formada em Cristo. Não permita ser constrangido
por aqueles que estão lá fora querendo transtornar, aborrecer e modificar o Evangelho do nosso Senhor. Se incorpora desse caráter que se chama Jesus, porque nós vamos enfrentar uma guerra nessa terra aqui, irmãos, e vão tentar tirar de nós aquilo que nós temos por mais precioso em Cristo, a nossa salvação. Que a igreja se posicione, que ela se levante, que ela pegue a espada do seu Senhor, para usar aquilo que Ele deu, porque foi determinado pelo nosso Senhor, que é o vínculo que Ele tem com o seu discípulo. O que Ele fala, o discípulo obedece. Pode dar uma palma para Jesus. Aleluia. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.